Olá, turma. Boa noite. Estamos começando mais uma aula, né? Nós havíamos falado anteriormente, né, que nós iríamos começar o nosso assunto, que seria a análise das demonstrações contábeis, pessoal. Essa disciplina que é muito importante, importantíssima, né, para o dia a dia acadêmico de vocês e no mundo profissional, quando vocês estiverem ali prestes a entrar no mercado de trabalho, essa disciplina, tanto para contadores quanto para administradores, é fundamental, é de suma importância, pessoal. Mas sem mais delongas, vamos para o conceito básico, né? Pessoal, objetivos da análise da demonstração contábil, né? O que quando nós ouvimos a palavra análise, nós percebemos e entendemos que seria o exame, né? O estudo, né? Ou seja, o laudo clínico técnico da informação. Na análise das demonstrações contábeis, é dessa forma que funciona. Ela serve para fazer o quê? Um exame, né? Analisa, avalia, né? Ou seja, tanto a gestão econômica financeira quanto a patrimonial, né? Ou seja, dos eventos em períodos ocorridos passados, né? Confrontando, né? Ou seja, com os do presente, para chegar até o futuro. Então, ou seja, você analisa o passado, compara com o presente, toma decisão para que o futuro seja um futuro bem sucedido. Então, basicamente, essa disciplina, análise das demonstrações contábeis, ela vem com esse sentido, pessoal, para que a gente consiga entender e mensurar o futuro. Ah, professor, mas como assim entender e mensurar? Planejar, orquestrar metas, tá, pessoal? Ou seja, você precisa ter metas em todos os objetivos, tanto da vida profissional quanto da nossa vida pessoal, nós precisamos ter meta, nós precisamos estabelecer limites. Por quê? A partir do momento que você estabelece aonde você quer chegar, você identifica onde você está e para onde você quer ir. Então, é dessa forma que funciona. Na análise das demonstrações contábeis, é dessa forma que funciona também. Nós veremos mais adiante, né, que isso determina as perspectivas de rentabilidade futura e a continuidade dos negócios. Coisa importante, porque todo mundo que constitui uma entidade, uma empresa, sabe, né, pessoal, que a gente constitui para que ela exista, né? Para que ela continue, para que ela tenha, né, vida contínua e que gere muitos lucros por muito tempo. E olha só, partindo desse pressuposto, os usuários que estão ali, ó, na linha de frente, né, com a análise das demonstrações contábeis, aqueles que vão fazer o uso, tanto para obter informações, quanto para receber ou para informar. Nós temos os sócios e gestores, que esses são os primeiros na linha, né? Por quê? Eles possuem a necessidade, turma, de aumentar ou reduzir os investimentos. Com a análise, né, das demonstrações contábeis, eles conseguem identificar o que no passado deu lucro, continua dando, e será que no futuro vai gerar lucros também? Então, eles precisam saber reduzir ou aumentar os investimentos, né? E também a gente tem um outro ponto, que são as instituições financeiras. Todos sabem que as entidades, em determinado momento de sua existência, solicitam empréstimos, financiamentos, né? Ou seja, até mesmo aumento de capital para bancos, né? Ou cooperativas de crédito, né? Mas eles solicitam. Esse ato de solicitar esse financiamento, né? Os bancos vão requerer essas demonstrações contábeis. Qual é essa demonstrações contábeis? Essas demonstrações contábeis são aquelas previstas lá na Lei 6.404/76, artigo 176, que estabelece um conjunto de normas de obrigatoriedade das demonstrações contábeis que devem ser apresentadas pelas empresas. Salvo as empresas SAs, que também possuem um quadro com mais informações contábeis. Então, turma, os bancos, eles solicitam essas demonstrações contábeis para quê? Para ver se você tem potencial de cobrir aquela dívida, se você consegue cobrir, né, se você vai honrar com os pagamentos que você assinou em outrora, né? Eles não podem te conceder 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sem ter a certeza absoluta de que o retorno vai vir.
Então, por isso que a análise serve para fazer. Mas, professor, você não disse que a análise ela serve para analisar o passado, confrontar com o presente, planejar o futuro? Sim, isso é um dos ramos, turma, que serve a análise das demonstrações contábeis. Entretanto, não quer dizer que ela não tenha sua outra vertente. Qual vertente? Eu, como banco, eu vou estudar, eu vou analisar. Olha que palavra linda, eu vou analisar para ter certeza que o meu cliente já vem mantendo uma prospecção de lucro, de rentabilidade. E se ele gera rentabilidade, ele vai cumprir com os pagamentos. Se ele cumpre com os pagamentos, eu recebo e está tudo certo. Então, essa é a mecânica que funciona dentro da análise das demonstrações contábeis. Ela elucida, ela informa, ela possibilita a tomada de decisão, pessoal. Anotem isso, ela possibilita a tomada de decisão. Outro ponto importantíssimo, todos são importantes, mas eu estou destacando aqueles que são mais vivenciados por nós no nosso dia a dia. Outro ponto super importante é o poder judiciário. Todo mundo sabe que em alguns momentos da vida empresarial, as empresas passam por problemas, né? Dificuldades, né? Às vezes, igual o atual cenário, dificuldades financeiras, né? E as empresas, por algum motivo, deixam ali de cumprir com as suas obrigações. Os seus credores, não mais nem menos, entram com, né, a intervenção jurídica e solicita que a cobrança seja cobrada, né, por meio de ação judicial. Essa ação judicial é levada até o juiz, né, de primeira instância, que vai fazer a avaliação do estado em que a entidade funciona, está. Nesse modo, o juiz solicita um perito contábil, que é uma matéria que você vai estudar, nós vamos estudar no futuro, né, um pouquinho mais adiante, e ele vai fazer um estudo clínico de como está a situação da entidade. Para isso, turma, serve a análise das demonstrações contábeis. Ele vai fazer essa análise, ele vai estudar os períodos passados, né? 5, 6, 2, 3 anos passados, vai confrontar com a informação presente para auxiliar na tomada de decisão. Se aquela entidade ela é considerada se as atitudes que ela tomou é considerada, né, ilegítima, ou se foram eventos causados por consequências, né, de má administração, algo do tipo. Feito isso, após essa análise, o perito dá o seu parecer e o juiz, né, por fim, dá o seu veredito. Então, pessoal, tá vendo como é importante a análise da demonstração contábil? Tanto para os administradores, tanto para os contadores. A princípio, é difícil, é complicado. Não, pessoal, é a coisa mais simples. Vocês vão ver, né? Eu estou aqui para ajudar vocês, para no que deve e eu tenho certeza que vocês vão conseguir captar isso da melhor forma possível. Por que eu estou dando toda essa teoria? Para vocês entenderem o princípio. Não, a gente não pode começar algo sem entender o porquê que aquilo aconteceu. Então, dessa forma, vocês entendem a sua finalidade, vocês entendem como vão usar. Tenho certeza que dessa turma sairá aqui gerentes de banco, gerentes de empresas, né, contadores, administradores de grandes empresas. Então, vocês precisam ter ciência exata disso, né? Qual a importância dessa disciplina? Eu diria que se ela não é a mais, ela é uma das mais importantes disciplinas do curso de ADM e CCO. A técnica da análise. Turma, as técnicas de análise são a forma com que a análise é feita. Acompanha comigo aqui, olha só. Nós temos a escrituração, que é aquilo que vocês aprenderam, bem fundamentado lá no primeiro período. Você tem as demonstrações contábeis. Professor, o que é demonstrações contábeis? DRE, balanço patrimonial, DFC, fluxo de caixa, tudo é demonstração contábil, turma. E aqui nós temos a nossa análise, que é o que nós estamos estudando, e nós temos esse camarada aqui, ó, que é tema de uma outra disciplina que vocês vão ter também mais para frente, que é a auditoria. Professor, o que é auditoria? Auditoria, turma, ela faz, como o próprio nome diz, faz jus à sua identidade, ela audita, ela confere, ela investiga, ela examina o conteúdo, né? Então, isso que é auditoria.
Feito isso, turma, a gente pode dizer que as principais técnicas de análise de demonstrações contábeis são indicadores financeiros e econômicos, são termos que nós vamos esmiuçar nas próximas aulas. Análise horizontal, o que é isso, professor? Entendeu o passado, compreendeu o presente. Análise vertical, utilizar o mesmo período para entender a situação vigente. Análise de taxa de retorno sobre investimento, aqueles que têm olhos no mercado financeiro, para quem tem interesse, isso aqui é importantíssimo, turma. Quando chegarmos nesse tópico, nós vamos ter grande conteúdo para a gente esmiuçar, porque é muito importante. Análise de outras demonstrações contábeis, como a DFC, demonstração de fluxo de caixa, que também é muito importante. Cuidados para uma análise segura, pessoal. Uma análise que precisa ser feita com, eu diria, com muito rigor, né? Tudo quando o ramo de mercado que vocês estão estudando, que vocês estão entrando, eles não nos permitem errar. Mas se nós errarmos, nós precisamos justificar. Para que isso não aconteça, a gente tem o quê? Os cuidados preliminares que vão ajudar vocês a não conseguir cometer erros e depois não ter que fazer um retrabalho de justificar. Olha só que bacana. Esses tais, né, exemplos, a gente pode colocar ali, ó, verificar antes de vocês fizerem uma análise de demonstrações contábeis. Verificar se a empresa opera simultaneamente em vários ramos de atividade. O que é isso, professor? Se uma empresa só, ela trabalha com diversos tipos de segmento. Venda, prestação de serviço, produção, industrialização, né? Se as notas explicativas relatam os fatos que são esclarecidos pelas demais demonstrações. Pessoal, notas explicativas são aquelas informações que vêm atreladas ao balanço, a DRE, a DFC, não aparecem na capa, mas elas estão dentro das demonstrações e servem para elucidar alguns ajustes, alguns erros, ou acrescentar alguma coisa que não foi, né, em outrora esmiuçada na capa do trabalho, na capa do relatório. Cuidado com a correta interpretação de índice, turma, os índices, né? Nós vamos dar o ROI, né? O ROI, são índices importantíssimos. E esses índices precisam ser interpretados da melhor forma. Índice de liquidez seca, liquidez corrente, são coisas importantes para o dia a dia da análise das demonstrações contábeis. Porque eles vão dizer se aquela empresa possui caixa para efetuar tal evento, tal financiamento. Por exemplo, o índice de liquidez seca. O que seria isso? Só um exemplo, tá, pessoal? Nós vamos estudar pausadamente, mas estou dando um exemplo para que a gente consiga entender melhor. O índice de liquidez seca é quando você pega tudo que a empresa tem, vende tudo e ela consegue pagar. E, né, se ela conseguir pagar com tudo que ela tem naquele momento, ela tem uma liquidez seca, né? E existem diversos outros tipos de liquidez, índice de liquidez corrente, né? Que nós vamos estudar também mais à frente, mas só para que a gente entenda o que é índice, tá? Necessidade de reclassificação de contas do balanço patrimonial, muito importante, tá? É bom a gente tentar. E apreciar os indicadores em uma série de anos, pelo menos 3. Então, toda análise das demonstrações contábeis, elas serão, tá, pessoal? Será feita com base em pelo menos 3 anos. Por que 3 anos, professor? É muito tempo. Mas é o período mínimo de carência para comparar os índices, tá? Para você chegar num padrão, chegar num resultado convicto, coerente, que a empresa possui segurança e atribui necessidade para tal operação que ela está necessitando. Seja para compra, para venda, para inserção no mercado, indiferente, tá, turma? Estrutura das demonstrações contábeis. Como são formadas as demonstrações contábeis, turma? Importantíssimo, olha só. Lá na Lei 6.404/76, artigo 176, que especifica, né? Nós temos ali o conjunto das demonstrações contábeis e também nós temos ali as delimitações de uma organização dentro do balanço patrimonial. Como seria isso, né? A gente pode entender o seguinte, que o próprio interlocutor diz aqui, para satisfazer a esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informações à entidade acerca do seguinte:
dos ativos, lembra lá do primeiro período? Bens e direitos, dos passivos, né? Que seria o quê? Destino e obrigações, o patrimônio líquido, que é o nosso PL, que é a riqueza da entidade, as receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas, né? Que seria ali a análise da nossa DRE, né? E as alterações no capital próprio, mediante a integralização. Eu vendi muito, lucrei bastante, tirei a minha parte, o que sobrou, vou integralizar no capital, né? É uma ótima alternativa. E o fluxo de caixa? Fluxo de caixa, turma, é o que entra, é o que sai e o que sobra depois de todas as operações. E, com base na nossa Lei 6.404, nós não podemos esquecer disso, essa declaração e o CPC, né, ele indica o conjunto completo das demonstrações contábeis, que é o quê? Balanço patrimonial, a DRE, a demonstração do resultado abrangente, a DMPL, a DFC e as notas explicativas. Lembrando, turma, que nem todas as demonstrações estão citadas ali, né? Mas vale ressaltar que essa informação ela é atribuída graças à Lei 6.404/76, que, por sua vez, teve mais emendas, né? Mas nós temos que entender o seguinte, que a análise da demonstração não vai ser apenas você olhar um balanço e identificar mais ativos, mais passivos, um PL de grande porte. Não. Ela vai indicar a tomada de decisão para uma determinada ocasião em que uma entidade necessita dessa análise. Então, isso é importantíssimo. Ela vai indicar se você deve ou não realizar uma operação. Toda análise possui esse caráter de observar, examinar e estudar para tomar uma decisão. Então, isso, pessoal, conforme ali nosso artigo 176, né, que ele defende a lei das sociedades de ações, que seriam as SAs, acho que todos já ouviram falar das SAs, né, ele obriga, né, pessoal, que ela tem que ter clareza e, olha que interessante, exprimir clareza, né, a situação do patrimônio e da companhia. Então, ou seja, e as mutações ocorridas dado um determinado período. Turma, quando nós falamos de sociedade anônima, as SAs, McDonald's, né, nós, Starbucks, né, acredito que todo mundo já tenha conhecido, nós devemos entender o seguinte, que todas as demonstrações contábeis que nós citamos até agora, elas são publicadas anualmente e o público ele tem conhecimento dessa publicação e é exigível. Quando eu digo exigível, nós precisamos entender como que funciona, pessoal. Nós precisamos entender como que isso é dentro da entidade, né? E quando eles falam de forma clara, né, é porque nem todos que fazem parte do conjunto acionário, que são proprietários dessa empresa, eles possuem um conhecimento relevante sobre os termos contábeis. Por isso que ela tem que ser exigida e deve ser exprimida com clareza, para que eu, você, qualquer um consiga entender se a empresa dá lucro ou dá prejuízo. Geralmente, exige-se que tenha um nível básico para entendimento, né? Porque as demonstrações, elas possuem várias aglomerações, vários desdobramentos, que às vezes, ao olho nu, ele é um pouquinho complicado, mas nada que nós não consigamos resolver com um pouquinho de estudo, né? E um pouquinho de determinação. Então, pessoal, dessa forma, partindo desse pressuposto, que dentro da análise, nós vamos ter análises horizontais, análises verticais, e nós vamos estudar isso bem explicado nos próximos, né, nos próximos capítulos, né, das próximas aulas. Essas análises, elas devem indicar, pessoal, riscos, né, incertezas, confiabilidades, né, ela deve levantar as perguntas que devem ser ditas, é o quê? Possui, comporta capacidade de pagamento, comporta capacidade de compra, né? Então, a análise, ela vem com esse sentido. Então, dessa forma, pessoal, sem mais delongas, nós vamos estudar afinco, né? Ali, olha, eu gostaria até de voltar um pouquinho aqui para a gente destacar, que seria o quê? As partes das demonstrações contábeis, do qual a gente ressalta a análise vertical ou horizontal. Então, isso é o nosso cerne. Nós vamos chegar nessa parte,
né, explicando detalhe por detalhe a respeito disso, para que serve, né? O que seria uma análise vertical? O que seria uma análise horizontal? E isso nós vamos acompanhar nos próximos vídeos, nas próximas aulas. De antemão, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenhamos iniciado esse conteúdo da melhor forma, né? Agradeço a atenção e uma boa noite para vocês.